Rita Taborda Duarte é a convidada desta semana do podcast O Poema Ensina a Cair. Poeta, crítica literária, professora universitária, acaba de publicar, é uma forma de dizer, há pouco tempo publicou este livro chamado Não Desfazendo, que é a poesia reunida, mas que também tem inéditos, e tivemos aqui uma conversa, Rita, sobre os poemas da tua vida. Brevemente queria que nos contasses porque é que foi tão difícil esta escolha que até tiveste de fazer duas listas, não foi? Sim, eu primeiro, no fundo, quis fazer uma lista imediata, não é? Aqueles poemas que sei de cor, mesmo que não gosto tanto, que sei de cor desde miúda e que me assaltam a memória, assim sem saber bem como. Depois reparei, e isso é algo que cada vez me diz mais, e acho que nos diz mais a todos, que nessa escolha havia duas mulheres, ou uma, se calhar só a Luísa Neto Jorge, e isso assustou-me um bocadinho, embora fizesse sentido, porque no fundo só a partir nas antologias de poesia, não é? Só a partir do século XVII, depois do século XVIII, mas do século XVII com as mulheres barrocas é que começam a figurar nas antologias de poesia portuguesa. Depois quis refazer um bocadinho a escolha, pensar em alguns poemas de mulheres, não foi só, depois acabamos de falar claro. Podemos falar de vários, mas de mulheres que foram bastante importantes e que são bastante importantes para mim. A Luísa, que está tanto a Luísa Neto Jorge, que tem de ser, outra, não é? Sim, é a tua mas mesmo poeta. A Soror Vilante do Céu também estava numa e noutra, mas quis fazer um bocadinho pensar nisso, pelo menos, não é? E esta escolha da Rita tem propostas interessantes porque, como a Rita já disse, tem algumas poetas e alguns poetas que são subajamente conhecidos e reconhecidos, mas tem também algumas novidades, até uma outra tradução mais desconhecida, ou pelo menos assim não publicada, e portanto é uma descoberta interessante esta conversa. Mas Rita, eu queria pedir-te se calhar para leres um poema de uma das tuas escolhas, para Pode ficarmos ser. com uma ideia. Pode ser, sim. Posso ler dois, o da Sofia, que é pequenino, depois o da Luísa Neto Jorge. Chama-se Mariana Alcoforado, que tem muito a ver também com esta escolha, da Sofia de Malbrana, que é assim: cortaram os trigos, agora a minha solidão vê-se melhor. E esta concisão de dizer tanto sem o dizer foi-me incrível, a contenção do discurso e ao mesmo tempo ser assim uma explosão de tristeza, de solidão, da condição feminina. Acho muito Temos de muito dizer, bonito. Rita, eventualmente, para quem não sabe o contexto, que a Mariana Alcoforado foi uma freira que ficou Claro, retida num convento. E daí esta reflexão, não é? Claro, sim. Cortaram os trigos e ela não podia sair, não é? E que, no fundo, está na origem depois do livro das Três Marias também, que é esta reclusão da mulher que está aqui neste poema. Mas querias também ler um bocadinho da Luísa, era o poema da Luísa Neto Jorge. Podia ler vários, podia ler a Magnólia, podia ler o poema e ensina a cair, que dá o nome a este podcast. Pronto, ou esclarecendo que o poema é um duelo agudíssimo, apontado ao coração, pronto, mas aquele que gostava de ler é o poema 2 das Casas, e que nos diz o seguinte: prometeu ser virgem toda a vida, desceu as persianas sobre os olhos, alimentou-se de aranhas, umidades, raios de sol oblíquos. Quando lhe tocam, quereria fugir. Se abriu uma porta, escondeu o sexo. Ruiu num espasmo de verão, molhada por um sol masculino. E se me recordo do que falámos no podcast, é esta imagem também final, não é? O sol masculino. Sim, porque é esta ideia de que nós às vezes nem nos lembramos que há as palavras sendo do género ou do outro, e de repente há aqui quase uma clarividência com esse sol da opressora, não é? E acho que é um poema assim belíssimo, da casa a esconder-se e a ruir sobre esse peso, quase sem se ver, do sol opressor. É um
porque me diz muito, entre os vários da Luísa Neto Jorge. Ficam aqui então algumas pistas para o que foi, para o que é esta conversa com a Rita Taborda Duarte. Como eu já disse, a Luísa Neto Jorge, acabaram de conhecer o poema que a Rita trouxe, também a Sofia, mas como eu disse, há algumas escolhas muito surpreendentes e novas, no sentido em que não são poemas assim tão conhecidos, ou pelo menos tão acessíveis para os leitores de poesia. Rita, para terminar, queria fazer-te uma partida, queria perguntar-te, no teu caso muito específico e pessoal, a poesia serve para quê? A poesia serve para não nos resignarmos à língua e não nos resignarmos à nossa própria linguagem, como se nós tivéssemos a noção de que a língua é uma espécie de barreira e com a poesia dizemos chega para lá e temos o mundo a iluminar-se de outra maneira, a configurar-se, não é a iluminar-se, a configurar-se de outra maneira. Essa possibilidade do mundo sem o peso da nossa língua comum, acho que é um bocadinho isso. Que bonito, obrigada, foi muito bom teres vindo ao podcast. Já sabe, se quiser conhecer melhor a Rita Taborda Duarte e estas reflexões sobre as quais discorremos ao longo desta conversa, também sobre este efeito ou este campo de possibilidades que a poesia traz, basta escutarem o podcast em todas as plataformas onde ele está disponível. Obrigada, Raquel. Está feito. Pronto.